Boa noite, paz e bênção. Eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Bem, no meio de uma crise, no meio de problemas, no meio de calamidades, nós corremos o risco de que o nosso coração, nosso interior, ele seja afetado drasticamente pelos momentos que nós atravessamos dentro de uma crise. E só há uma saída nesse momento, como o texto recomenda. A saída é orar. A saída é suplicar a Deus. Pedir a Deus para que a paz dele envolva o nosso coração de tal forma que ele permaneça protegido, guardado pela paz de Deus, mesmo quando nós estamos atravessando, mesmo quando nós estamos no meio de um problema, de uma crise. Exatamente porque a paz de Deus é poderosa, é a única capaz de manter o nosso coração guardado, protegido, evitando que ele se divida, que ele seja um coração dividido pela preocupação, pela ansiedade com os problemas e um coração que alimenta a sua confiança, a sua fé em Deus. A questão aqui, levantada por Paulo, não é uma questão de que nós não passamos por problemas, você sabe disso, e nós não enfrentaremos crises, dificuldades. A questão não é essa. A questão é evitar que o nosso coração, num momento como esse, esteja tão focado, tão preocupado com a questão problemática que nós estamos vivendo, que nós venhamos a esquecer coisas fundamentais que a Bíblia nos ensina acerca de Deus, que Ele é amor, que Ele é fiel, que Ele é amigo, que Ele está atento às nossas orações. Quando nós focamos demais num problema, numa crise, e não protegemos o nosso coração com a paz do Senhor, nós corremos o risco de tropeçar e gastarmos mais energia com um problema, com a dificuldade, do que passarmos o nosso tempo investindo a nossa energia na oração, na súplica, no louvor, na busca do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, e certamente existem pessoas que estão confusas, perdidas, preocupadas e ansiosas, porque nesse momento, uma vez sendo seres humanos, nós temos uma tendência a concentrar a nossa energia, a focar a nossa energia no problema e não naquilo que o Senhor nos promete. O convite que a Bíblia nos faz hoje, diante dessa palavra, é que nós não vivamos alienados de tudo que acontece à nossa volta, da doença, da morte, da pobreza, do medo e da própria ansiedade. A questão não é se alienar desses problemas e viver com a cabeça na eternidade, no céu, como se nós não fôssemos peregrinos, como se nós não fôssemos cidadãos aqui deste mundo. A questão não é essa. Nós precisamos ser bondosos, solidários, nós precisamos ser amáveis, nós precisamos servir as pessoas enquanto estamos aqui no meio dos problemas. O que não pode acontecer é nós focarmos mais a nossa energia no problema e esquecer que o Senhor está conosco e nos concede a sua paz, para que a paz do Senhor proteja o nosso coração. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando que essa é a nossa parte. Como seres humanos, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, nós tememos, mas a nossa parte significa, a nossa responsabilidade significa suplicar ao Senhor. A nossa parte é a parte, como o texto diz aqui, entregar os nossos
pedidos diante de Deus, que conhece os nossos corações e receberá em suas mãos as nossas necessidades, os nossos pedidos. Nesse tempo de oração, nesse culto que você está fazendo aí, o desafio para você agora é orar, colocar diante de Deus o seu pedido, a sua necessidade, seja ele qual for, seja ela qual for, entendendo que o Senhor vai responder a sua oração e vai envolver o seu coração com a paz dele, para que você descanse nele enquanto você enfrenta essa crise, essa dificuldade que você está passando. É um convite a que vivamos pela fé no Senhor, na paz que Ele pode nos conceder. É o convite para que entendamos que nenhuma oração, nenhum pedido que façamos passará em branco na presença do Senhor, que é Deus gracioso para acolher a nossa oração e nos responder diante daquilo que estamos colocando diante dele em oração. E vejam, essa paz, humanamente falando, é uma paz incompreensível. Ela é incompreensível porque ela é uma paz eterna e nós não temos acesso de forma completa à eternidade e, portanto, não temos a compreensão exata do que essa paz signifique. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos acesso a essa paz, que Deus não nos abençoe com ela, que Deus não seja gracioso para proteger o nosso coração, nos brindando com essa paz que é indissolúvel, que nenhum problema, circunstância, dificuldade pode roubar do nosso coração. O convite do apóstolo Paulo, quando nós entregamos a Deus os nossos pedidos, a nossa oração, significa que essa paz nos levará para cima do problema, para ficar sobre os problemas, sem viver alienados em relação aos problemas, mas com paz, mansidão, fé e confiança, com Cristo Jesus em sua soberania, reinar sobre os problemas, crendo que Deus está atento a cada problema que nós temos, a cada oração que fazemos e vai nos orientar e vai nos conceder a sua paz para que enfrentemos essas dificuldades das quais muitas vezes não temos como fugir. A pergunta que eu faço a você nesta noite, para que você considere diante de Deus a sua condição, é a seguinte: você crê, você confia que em fazendo a sua parte, Deus fará dele? A questão que nós precisamos refletir nessa noite é se de fato nós confiamos que no meio desse turbilhão de acontecimentos que fogem ao nosso controle, porque somos seres humanos, se Deus está agindo, fazendo a parte dele. Por exemplo, eu creio que em nome de Jesus, o Senhor está fazendo a parte dele agora aí dentro da sua casa, cuidando de você, protegendo você e ouvindo a sua oração. Eu creio plenamente que Deus nesse exato momento está agindo dentro dos hospitais para abençoar toda a equipe que está trabalhando, para abençoar os enfermos que estão ali, para ter nas mãos o controle dessa situação. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor está agindo no meio das autoridades públicas e sociais, que o Senhor tem nas mãos a vida desses homens e mulheres que têm a autoridade, o poder humano nas mãos, e o Senhor, em nome de Jesus, vai exercer a autoridade dele sobre essas pessoas, concedendo a elas a bênção de saber o caminho que precisam seguir. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor, poderoso como é, está agindo sobre o mundo, sobre todas as nações da face da terra e controlando essa história de forma
perfeita. Então nós precisamos crer que, embora a situação seja complicada, embora a situação seja muito difícil, o Senhor está agindo e está fazendo a parte dele. Faça a sua parte, seja generoso, sirva, ame as pessoas, mas acima de tudo, entregue-se nessa hora diante do Senhor em oração. Gaste, empenhe a sua energia durante todos esses dias a buscar ao Senhor em oração, crendo que Ele está agindo e levará a nossa vida exatamente para o lugar que Ele prometeu, protegida, com a nossa alma alimentada, saciada da presença dEle, pois Ele garante que a paz dele envolve o nosso coração, envolve a nossa vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse recurso que é a tua paz em momentos tão difíceis e tão complicados na nossa vida. Quando o Senhor, num gesto de amor, de misericórdia, o Senhor nos batiza com a paz do Senhor para que nós tenhamos condições de viver no meio dos problemas, descansando nas tuas mãos, em segurança, certos de que o Senhor está no controle da nossa história. Abençoa a tua igreja na terra, abençoa as famílias reunidas agora e que todos sintam, Senhor, o teu mover, o teu agir nas suas vidas e consigam descansar, confiar no Senhor, sabendo que em nenhum momento de suas vidas faltará no meio do teu povo, no meio dessa família, a tua paz graciosa, a tua segurança e o teu sustento, pois o Senhor tem exercido a autoridade, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, e nós, num gesto de humildade, nos debruçamos, nos curvamos diante do Senhor em oração para nos submetermos às tuas bênçãos, à tua autoridade, ao teu querer. Que seja o teu querer, os teus planos e os teus propósitos, que são os melhores para nós. Assim nós oramos para que eles sejam também os nossos planos, os nossos propósitos, em nome de Jesus. Amém.